Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos aqui, sempre trazendo uma palavra, uma direção de Deus para a nossa vida, para o nosso dia. Como é bom começarmos o dia na presença do Senhor, que é Rei, que é Santo, que é Deus, aquele que conduz a nossa vida, aquele que nos traz sempre esperança de dias melhores, porque o governo pertence a Ele. Ele é Deus, Ele é Senhor. E vamos começar o dia na presença dEle. Vamos começar o dia na presença do Senhor, sabendo que esse dia foi o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe, querido. Bom dia, Vilma. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Bom dia, Irla. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Bom dia, Marisa. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda. Deus abençoe, querida. Bom dia, Lucas. Deus abençoe, meu amigo. Vamos começar mais um dia aprendendo do Senhor, aprendendo da sua palavra, né? Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Vamos chegando. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Obrigado, Elo. Obrigado, Marisa. Obrigado, Cláudia. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Queridos, vamos começar o nosso devocional. Deus colocou uma palavra no meu coração ontem à tarde, enquanto eu estava meditando na palavra de Deus. E uma palavra que me chamou muita atenção, né? Uma palavra que... A palavra de Deus é perfeita, né? A palavra de Deus, ela é valiosíssima, né? Ela sempre nos ensina, né? A gente está caminhando. Bom dia, Norimar. Bom dia, Gislaine. Sejam bem-vindas, queridas. Deus abençoe. A gente está caminhando para 2 anos de devocional online, né? De domingo a domingo. E o que eu percebo é que a palavra de Deus não tem fim. A palavra de Deus não tem fim. Nesses quase 2 anos, sempre temos uma palavra nova aqui. Sempre temos uma direção, uma palavra de Deus para o nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela sempre se renova, ela sempre nos traz grandes ensinamentos. Ela sempre nos traz direção, ela sempre nos traz confronto, né? E eu fico maravilhado porque sempre que eu leio a palavra de Deus, ela sempre me traz grandes ensinamentos. E ontem não foi diferente. Ontem eu estava meditando no livro de Daniel e veio uma palavra no meu coração. E essa palavra eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Bom dia, Mira. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Cá. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Nós estamos na mesma jornada. Nós estamos no mesmo barco. Se a gente for parar para pensar, todo mundo, no mundo inteiro, está no mesmo barco. Bom dia, Marta. Seja bem-vinda, querida. Eu disse no devocional, não sei se foi de ontem ou de anteontem, todo ser humano, ele é uma criatura de Deus.
Ele é uma criatura de Deus. Ele só se torna filho de Deus a partir do momento que ele começa a crer em Jesus Cristo. Então, quando cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Deus, o nosso Salvador, isso nos dá o direito, nos dá o poder de se tornar filho de Deus. Então, todos são filhos de Deus? Não. Todos são criaturas, foram criadas por Deus. Porém, filhos são aqueles que decidiram seguir a Cristo, ter uma vida de relacionamento com Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, independente de ser criatura ou ser filho, todos nós, no mundo inteiro, sem exceção, estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco, na jornada da vida, enfrentando os desafios da vida, vivendo os altos e baixos da vida. E hoje eu quero falar sobre isso. O tema da nossa conversa hoje de manhã, do nosso devocional, é: o barco, ele pode ser o mesmo, mas os destinos podem ser diferentes. Grave isso. O barco pode ser o mesmo, mas os destinos, para onde estamos indo, pode ser diferente. E é isso que eu quero conversar hoje com vocês. Afinal de contas, estamos todos nós, sendo filho ou não, estamos todos nós no mesmo barco. Mas podemos estar indo para destinos diferentes. Destinos diferentes. E eu te pergunto nesta manhã, para onde você está indo? Porque na verdade só existe dois destinos. Uma vida com Deus e uma vida sem Deus. E eu te pergunto, para onde você está indo? Estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco. Mas estamos indo para o mesmo destino? E quando eu estava lendo o livro de Daniel ontem, essa palavra veio no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês, começando esse devocional, lendo o livro de Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Diz assim, preste bem atenção nessa palavra. Preste bem atenção. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, o rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, o rei de Judá, em suas mãos. E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinéar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas, da família real e da nobreza, jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes e que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua, a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Daniel, que deu o nome de Beltesazar, Ananias, que deu o nome de Sadraque, e Misael, de Mesaque.
e Azarias de Abidnego. Agora preste atenção. Daniel, contudo, decidiu, grave essa palavra, decidiu não tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles, não comer a mesma comida e não tomar o vinho. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Olha que fantástico isso. Para vocês entenderem o contexto, Deus entregou aquele povo de Judá, de Jerusalém, nas mãos de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Entenda que o que aconteceu foi vontade de Deus e permissão de Deus, porque aquele povo de Judá e Jerusalém estavam distanciando da presença de Deus, estavam se tornando um povo idólatra, estavam se tornando um povo completamente ao contrário dos valores e princípios de Deus. E Deus permitiu que Nabucodonosor, que era o rei da maior potência da época, da Babilônia, invadisse Jerusalém e Judá e trouxesse aquele povo como escravo. E dentre esse povo, ele separou alguns jovens, que era da nobreza, da dinastia real de Jerusalém, para trabalhar no palácio, que servissem o rei, na sua área de conhecimento, na sua sabedoria. O que podemos entender com isso? Bom dia, Haroldo, seja bem-vindo, meu amigo, Deus te abençoe. O que podemos observar com isso é que todo aquele povo que foi escravizado na Babilônia, não somente os três jovens, mas aquele povo todo estavam no mesmo barco, ou seja, todos eram escravos. Bom dia, Kátia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Todos eram escravos. Percebe nesse versículo que lemos que não foram só esses jovens que foram para a Babilônia. Todo o povo de Jerusalém e Judá foram cativos na Babilônia. Milhares morreram, mas a grande maioria foram para a Babilônia. Agora entendam, todos eles estavam no mesmo barco. É isso que eu quero que você entenda e que fique muito claro. Como eu e você hoje, como a humanidade hoje, o mundo, todos nós estamos no mesmo barco. Nós temos uma vida para viver, nós temos desafios para enfrentar, nós temos problemas para resolver, nós temos sentimentos para administrar, nós temos pensamentos para organizar. Ou seja, bom dia, Anitta, seja bem-vinda, querida. Ou seja, todos nós estamos no mesmo barco. Eu quero que isso fique muito claro. Como eu disse algumas vezes aqui, o que nos nivela perante a vida é que todos nós passamos por problemas, desafios, sentimentos que precisam ser administrados. Bom dia, Natanael, seja bem-vindo, meu amigo, Deus te abençoe. Esses jovens e aquele povo todo estavam escravos na Babilônia. Todos eles estavam no mesmo barco. Por isso que eu dei o nome desse devocional hoje, o título, que o barco pode ser o mesmo, mas os destinos podem ser diferentes. Os destinos de Daniel, de Mesaque, de Ananias, de Azarias, o destino deles, apesar de todos estarem no mesmo barco, o destino deles foi outro. Ou seja, eu e você estamos no mesmo barco. Mas será que estamos indo para o mesmo destino?
Agora é interessante que dentre esses versículos que lemos, uma palavra me chamou a atenção. Porque quando o rei separou esses jovens para serem treinados por 3 anos, Deus os separou. E Nabucodonosor decidiu dar da própria comida, do próprio vinho, para alimentar Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles iam se alimentar da mesma comida do rei. Agora é interessante que no versículo 9 está escrito assim: Daniel, contudo, decidiu não se contaminar. Olha isso. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar. Ele estava no mesmo barco que todo mundo. Ele estava no mesmo barco que todo mundo. Mas Daniel decidiu não se contaminar. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Entenda uma coisa, grave isso que eu vou te dizer. Nossas decisões de hoje definem o nosso amanhã. Grave isso. As nossas decisões de hoje definem o nosso amanhã. O nosso amanhã. A partir dessa decisão de Daniel, que foi uma decisão para os amigos também, os 4 juntos, essa decisão, a partir dessa decisão de não se deixar contaminar, começa uma reviravolta na vida desses jovens. Sabe, queridos, quando você toma uma decisão de andar com Deus, quando você toma uma decisão de seguir a Cristo, entenda, uma reviravolta acontece. Uma reviravolta acontece. Entenda que a partir do momento que você decidiu andar com Cristo, a sua vida não será mais a mesma. Você vai continuar no mesmo barco que todo mundo, mas a partir desse momento, você está indo para um outro destino, que de repente não é o mesmo destino que aqueles que estão com você estão indo. Podemos estar no mesmo barco, como estamos, porém podemos estar indo para destinos diferentes. E nós temos, como eu disse no início desse devocional, só 2 destinos: uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Sabe, queridos, eu, como pastor, eu atendo muitas pessoas, todos os dias. Eu atendo pelo WhatsApp, eu atendo fazendo visita, eu vou para a igreja e recebo a pessoa na igreja, vou conversar, todos os dias. Todos os dias a gente, como pastor, os pastores da igreja, a gente sempre atende pessoas. E a gente vê de tudo, de todo tipo de situação. De todo tipo de situação. É verdade, amiga, a salvação é individual. Todo tipo. Bom dia, Ângela, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. E existem alguns casos que a gente percebe que a pessoa está vivendo uma vida sem Deus. E ela diz assim, uma coisa que me chamou a atenção num atendimento uma vez, é que a pessoa falou assim para mim: pastor, eu estou vivendo um inferno na minha vida. E eu cheguei à conclusão que a vida sem Deus, ela é um inferno aqui na terra. Grave isso, uma vida sem Deus é um inferno aqui na terra. Você começa a ir para um destino sem Deus. Mas isso é individual, isso é uma decisão pessoal. Ou você decide viver uma vida com Deus,
continuando no mesmo barco que todo mundo, mas indo para destinos diferentes. Ou você decide uma vida sem Deus, continua no mesmo barco, indo para outro destino onde a maioria vai. Isso é uma decisão pessoal. Eu não posso decidir isso por você. Nenhum pastor pode decidir isso por você. Nenhum amigo, nem marido, nem esposa, não. Como a Mira colocou aí, a salvação é individual. Estamos todos no mesmo barco, porém, podemos estar indo para destinos diferentes. Entenda que aqueles jovens estavam no mesmo barco do que os outros jovens também, os outros escravos. Mas o destino de Daniel e dos seus amigos foi completamente diferente dos demais. É interessante que depois do capítulo 1 de Daniel, não se fala mais dos outros escravos que vieram de Jerusalém e Judá, que se tornaram escravos na Babilônia. A partir do capítulo 1 em diante, só se fala de Daniel e dos seus amigos, onde eles são provados na sua fé, onde eles são testados na sua perseverança, na sua paciência. E é interessante que Daniel termina os seus dias como governador da Babilônia, primeiro conselheiro do rei, os seus amigos também se tornam pessoas de alta influência na Babilônia. Entenda, eles estavam no mesmo barco. Amém, Amira. O nosso destino é o céu. É o céu. Estamos todos no mesmo barco, mas são as nossas decisões de hoje que vão definir o nosso destino de amanhã. Querido, a vida é muito rápida. A vida é muito passageira. Não brinque com ela. Não brinque com a sua vida. Não brinque. Daniel, em momento algum, brincou ali. Ele se viu escravo como os outros, mas ele teve uma postura diferente, uma decisão diferente, que garantiu um destino diferente para ele. Sabe, uma das coisas que eu acho maravilhosa em Deus é que Ele nos deu o poder de escolha. Deus nos deu o poder de escolha. Nós temos a liberdade de escolher o que quisermos. Só que não temos a liberdade de escolher as consequências. A escolha é livre. A escolha é livre. A consequência é obrigatória. Nunca esqueça disso. A escolha é livre. A consequência é obrigatória. Se você plantar tomate, com certeza você colherá tomate. É obrigatório, você plantou. Eu separei aqui nesse devocional hoje quais foram as decisões que Daniel teve para mudar o seu destino. Quais são as decisões que Daniel teve para, mesmo estando no mesmo barco que todo mundo, ele foi para um destino totalmente diferente que todo mundo. Entenda uma coisa, você não é todo mundo. Você pode estar no barco com todos, mas você não faz parte de todos. Estamos no barco da vida, todos nós estamos vivendo.
Todos nós estamos lutando com a vida. Todos nós estamos enfrentando gigantes. Todos nós estamos administrando sentimentos. Todos nós estamos vivendo um dia de cada vez. Todos nós. Porém, estamos indo através das nossas decisões do dia, de hoje, estamos indo para destinos diferentes. E eu te pergunto, para onde você está indo? Para onde você está indo? Você tem noção disso? As decisões que você está tomando, as escolhas que você está fazendo na vida, elas vão te levar para algum lugar. Agora, é o lugar que Deus quer que você vá? É o lugar que Deus preparou para você? Primeira coisa que Daniel decidiu, e que nós também devemos decidir diariamente, é que Daniel decidiu não se contaminar onde ele estava. A gente está nesse mundo, a gente faz parte desse mundo, a gente vive nesse mundo, porém, podemos decidir não se contaminar com as coisas desse mundo. Quando eu digo estamos no mesmo barco, é porque estamos nesse mundo. Ou você vive num mundo diferente do meu? Não. Você está no mesmo barco que eu, chamado mundo. Só que Daniel estava na Babilônia igual todo mundo, mas ele decidiu não se contaminar com a Babilônia. Eles decidiram continuar firmes, não comer a comida que foi oferecida da mesa do rei, por vários motivos. De repente eram comidas que eram animais impuros, eles eram judeus, animais impuros. De repente eram animais contaminados, de repente eram alimentações consagradas ao Deus da Babilônia, diversos motivos. Se eles comessem daquela comida e bebessem daquele vinho, para eles significava que eles estavam concordando com tudo daquele palácio, daquele ambiente que ele estava. Mas Daniel decidiu não se contaminar. Queridos, de repente você deve estar frequentando ambientes que você precisa frequentar. Faz parte do seu trabalho, faz parte da sua vida. Não tem como você sair dali. Faz parte da sua rotina de vida. Mas isso não significa que você deva se contaminar com aquilo, com aquele ambiente, com aquele local. Por exemplo, eu vou falar uma coisa muito simples, muito básica. Esses dias uma mãe de uma criança me perguntou sobre festa junina. Festa junina. Se ela poderia levar os filhos dela. Eu falei, olha, eu fui muito claro, muito direto, muito objetivo. Eu falei, olha, se fossem meus filhos, eu não levaria. Eu não tenho nada contra, no sentido da festa em si. O que eu tenho contra é o que está por trás disso. A festa junina é uma festa de dedicação. Onde existe um pseudo-idolatria.
festa junina. Ela em si não tem problema nenhum, ela tem comidas boas. A questão é o que está por trás disso. A comida de Daniel provavelmente era maravilhosa, porque era a comida do rei. Era a alimentação que era servida na mesa de Nabucodonosor e seus nobres. Com certeza era uma comida deliciosa, um vinho da melhor qualidade. A questão que Daniel entendeu era o que estava por trás disso. Então, queridos, de repente você está vivendo num ambiente que não tem como você sair dele. Porque, como eu falei, é o seu trabalho, é a sua vida. Mas tem como você não se contaminar. Tem como você não se envolver e seguir o seu caminho. Isso é uma decisão. E é interessante que a gente vê nesse gesto de Daniel e dos seus amigos um gesto de santificação. A santificação, ela não tem muito a ver com o ambiente, mas ela tem muito a ver com as decisões, a postura e o tipo de vida que você leva diante de Deus. Apesar de todos estarem no mesmo barco, você pode ser um homem santo, uma mulher santa, no processo diário de viver uma vida dentro dos princípios e valores cristãos. Quando Daniel decide não comer as iguarias do rei, ele estava ali num processo de santificação, separação absoluta entre o que era certo e o que era errado, entre o que era limpo e o que era sujo. Ele estava no mesmo barco que todos os outros jovens, todos os outros escravos, mas ele decidiu se santificar. Eu e você fomos chamados para isso, para sermos santos aonde estivermos. Essa santificação, ela vai determinar o seu destino. Essa decisão de se santificar, mesmo vivendo nesse mundo que vivemos, vai definir o seu destino. Bom dia, Dona Heloísa, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vocês estão comigo? O que Deus mais deseja de mim e de você é que venhamos nos santificar todos os dias. E de repente você está perguntando, mas pastor, o que é santificar? Santificar é viver no centro da vontade de Deus, vivendo os seus princípios e os seus valores, fugindo do pecado. Isso é se santificar. Você conhece a palavra de Deus. Você é adulto o suficiente para saber o que é certo, o que é errado. Você é adulta o suficiente para saber que caminho você deve seguir. Santificação é um processo onde a cada dia mais estamos mais próximos de Deus, vivendo em Cristo a plenitude dos seus valores e dos seus princípios em nós. Ou seja, não nos deixemos ser contaminados pelas coisas desse mundo. Como cristãos, estamos na contramão do mundo. O que é normal para o mundo não é normal para nós. Isso é santificação. Só que isso não é assim, é um processo, é uma decisão diária,
Afinal de contas, você viu que ali no texto que lemos, Daniel e seus amigos foram treinados durante 3 anos. Todos os dias eles decidiram não se contaminar com a Babilônia. Todo dia, quando você acordar de manhã, bom dia, Anderson, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Quando você acordar de manhã, tome essa decisão já cedo, não me contaminarei com esse dia, mas viverei na plenitude da vontade de Deus para mim. No dia seguinte, a mesma coisa. E você vai ver que isso vai se tornar um hábito. E você sempre estará no centro da vontade de Deus para a sua vida. E dessa forma, você não se contaminará com os desejos desse mundo, com as coisas desse mundo, com os valores desse mundo. Você vai estar no barco igual todo mundo. Afinal de contas, estamos no mesmo barco. Porém, você vai estar indo para destinos diferentes. Eu separei aqui 3 versículos sobre santidade que me chamaram muito a atenção enquanto eu estava desenvolvendo esse devocional. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11 diz assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Quando Cristo morreu na cruz, quando Cristo diz está consumado, Ele nos justificou, Ele nos santificou, Ele nos transformou. Então, se você aceita Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e decide viver uma vida de relacionamento com Ele todos os dias da sua vida, você é justificado, lavado por aquele sangue que foi derramado. Se tornou agora uma pessoa justa diante de Deus. A ira de Deus não está mais sobre você. Aí você vai falar, nossa pastor, mas que ira é essa? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas em Cristo, você é salvo, você é justificado, você se tornou justo diante de Deus. Então agora viva uma vida de justificação, de filho, de filha. Entenda o que aconteceu na cruz. Entenda. Olhe para a cruz e entenda o que aconteceu ali. Ali você foi liberto. Ali você foi transformado. Ali você foi perdoada, perdoado. Ali você foi justificado, justificada. Ali você recebeu vida. Olhe para a cruz. Enxergue isso todos os dias. E baseado nisso, decida não se contaminar com esse mundo. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. É um esforço. É uma decisão diária, é um processo contínuo. Esforcem para viver em paz com todos. Com todos. Esforcem-se para viver em paz. Esforcem para serem santos. Isso é que Daniel fez. Daniel se esforçou para não se contaminar com a Babilônia. Por que devemos nos esforçar para ser santos, para viver uma vida irrepreensível, para não se contaminar com esse mundo? Porque o versículo continua, Hebreus 12, 14: sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Aí você vai falar, pastor, mas como é que eu consigo ser santo? Como é que eu vivo a santidade? Levítico, capítulo 20, versículo 8. Obedeçam aos meus decretos, diz o Senhor, e pratiquem. Eu sou o Senhor que os santifica. Queridos, vida com Deus
é uma vida prática. Eu conheço muitas pessoas que têm excelentes discursos, excelente oratória, mas a sua vida está destruída, porque o que a pessoa tem é muita teoria e nenhuma prática. Vida com Deus é uma vida prática. Tudo isso que você escuta aqui no devocional, tudo que você lê na palavra de Deus, toda pregação que você assiste, coloque em prática. Senão não tem sentido nenhum. Você continuará sendo sempre a mesma pessoa que foi. Vida com Deus é uma vida transformadora. Vida com Deus é uma vida restauradora. Entenda, a palavra ela é viva, a Bíblia é viva, só que ela só se torna vida em nós quando ela sai do campo teórico e ela entra no campo prático da nossa existência humana. Vida com Deus é uma vida prática. Fale menos e faça mais. Decida, escolha viver uma vida com Deus. Obedeça aos meus decretos e pratique. Eu sou o Senhor que o santifica. Levítico capítulo 20, versículo 8. Quer ter uma vida transformada? Coloca a sua vida com Deus em prática. É na prática da vida cristã que caminhamos com Deus. É na prática da vida cristã que os milagres acontecem. É na prática da vida cristã que vivemos os planos que Deus tem para nós. É na prática da vida cristã que eu me torno um verdadeiro homem de Deus, me torno uma verdadeira mulher de Deus. É na prática da vida cristã que Deus realiza a sua obra em nós. Coloquem em prática. Saber é bom, ter teoria é bom, afinal de contas, quando agimos baseado naquilo que temos como conteúdo. Então estude a palavra, medite na palavra, leia a palavra, se alimente da palavra, vá para os cultos, absorva as pregações, mas pegue isso tudo e coloque em prática. Assim você viverá dias extraordinários na presença de Deus. Amém? Segunda coisa que Daniel decidiu e que devemos decidir. Eu coloquei aqui que Daniel decidiu enfrentar o chefe. O chefe. Entenda que eles eram apenas escravos ali na Babilônia, como todos os demais jovens de Israel, de Jerusalém, que foram levados com eles. Eles eram escravos. Eles estavam numa terra estranha, junto com os outros, ou seja, eles estavam no mesmo barco. No mesmo barco. Aparentemente, eles não tinham escolhas. Eles estavam igual a todo mundo. Mas eles, aqueles 4, decidiram romper com tudo. Decidiram romper com o comodismo da maioria. E eles enfrentaram o chefe dos eunucos, Aspenaz, que era o chefe, que era o que cuidava de tudo no palácio. Veio com uma ordem de Deus para eles. De Deus não, do rei Nabucodonosor, para eles. Uma ordem do rei, dizendo que eles deveriam comer aquela comida, que eles deveriam vestir aquelas roupas, que eles deveriam viver daquele jeito. Entendam que na prática eles estavam enfrentando o rei, porque as ordens eram do rei. Mas eles decidiram enfrentar o chefe, que era o Aspenaz, dizendo: não comeremos. Por fim, depois de um momento incerto, Aspenaz, o chefe, concorda
E você vai ler no restante do texto. Leia primeiro Daniel. Na verdade, se puder, leia o livro todo de Daniel, é fantástico. Mas leia os primeiros capítulos de Daniel. Você vai ver que, por fim, o chefe dos eunucos, o Aspenaz, ele concorda com Daniel e passa a ajudar Daniel e ajudar os seus amigos. Entenda, queridos, Deus se alegra nas nossas decisões de buscá-lo, de viver uma vida reta, de viver uma vida com Ele. E Ele nos dá graça perante aos chefes que estão diante de nós, diante dos reis que estão diante de nós. Entenda que a graça de Deus te acompanha por onde você for. A graça de Deus te acompanha por onde você for. Então enfrente os chefes e os reis deste mundo, não se contaminando com ele. Aprenda a dizer não. Não ceda. Não ceda. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, palavra de Jesus Cristo, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A maior prova do amor que você tem por Deus, a maior prova de amor que você tem por Cristo, é obedecer os seus preceitos, as suas ordens, os seus princípios, os seus valores. Não sou eu que estou falando isso. É Jesus Cristo. João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Sabe, queridos, tudo que vemos na Bíblia que nos proíbe de fazer, na verdade é para nos proteger, é para nos poupar, é para nos livrar. E esses mandamentos, essas regras, elas não são pesadas. O mundo é pesado, a regra do mundo é pesado. As de Deus não. Mas isso é uma decisão de cada um, é uma decisão pessoal. Terceira coisa que Daniel decidiu, já estamos caminhando para o final, que fez ele ir para um destino diferente, apesar de estar no mesmo barco que todos. Ele decidiu se esforçar. Ele decidiu se esforçar. Sabe, queridos, essa decisão ela não é fácil. Principalmente quando a gente é um novo convertido. A gente está saindo do mundo. A gente ainda está envolvido com as coisas anteriores desse mundo. Ainda estamos envolvidos, então se torna um pouco mais difícil. Por isso exige um esforço. Um esforço. Sabe, ao desprezar a comida da mesa real, Daniel precisou se alimentar de vegetais. E foi um grande esforço para ele, que tiveram que fazer isso. Eles tiveram que se alimentar com outros tipos de comida que de repente não era comum para eles. Mas eles decidiram se alimentar de vegetais durante 3 anos. Sabe, toda decisão que você tomar na vida, principalmente aquela de seguir a Cristo e continuar no caminho, vai exigir esforço da sua parte. Uma coisa é você decidir, outra coisa é você sustentar a decisão que você fez. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é você decidir, outra coisa é você sustentar a decisão que você tomou. Isso exige esforço. Esforço. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, nos ensina o seguinte: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará
e nem te desamparará. No seu esforço, o Senhor sustenta. No seu esforço, o Senhor te guia. No seu esforço e ânimo, o Senhor te conduz. Então não tenha medo. Não tenha medo de viver aonde você está vivendo, mas decida viver uma vida em Cristo. Esforça-se para isso. Se mantenha firme para isso. Continue firme nos caminhos que Deus te propôs para viver. Ele vai estar com você. Ele não vai te deixar e nem te desamparará. Espere em Deus. Espere em Deus, porque é Ele que tem tudo o que você precisa para, mesmo estando no mesmo barco que todo mundo, ir para uma direção diferente, ir para uma direção contrária. Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Você não está sozinho no barco. Deus está com você. Deus está com você. Então se esforça, se mantenha firme na decisão que você tomou. Se mantenha firme. E por último, para finalizarmos o devocional de hoje, Daniel decidiu perseverar. Queridos, o segredo está aí. Viver um dia de cada vez, mantendo a decisão que você tomou, na perseverança que é possível pela graça de Deus. Tomar a decisão não é tão difícil, mas sustentá-la é que é. É o que é. Precisamos ter uma vida de determinação e perseverança. Os que perseveram são recompensados. Os que nunca terminam o que começam jamais sentirão o gosto da vitória. Grave isso. Aqueles que nunca terminam o que começam jamais experimentarão o gosto da vitória. Persevere. Pode estar difícil, a sua escolha pode estar sendo doída porque você tinha um tipo de vida, agora você vai ter outro. Mas persevere. Como eu falei, tomar a decisão é muito simples. A decisão ela é mais verbal. Eu quero isso, eu decidi isso. Agora, sustentar isso com a prática, só em Cristo. Só pela graça de Deus. Sabe, queridos, um dos maiores motivos de eu fazer o devocional todos os dias de manhã, de eu escrever, mandar o devocional por escrito todos os dias de manhã, é para eu me manter de pé. Porque se eu não fizer isso, o mundo me consome. Afinal de contas, eu sou um ser humano, igual a vocês, não muda nada. Eu tenho sentimentos, eu tenho desejos, eu tenho vontades. Só que eu tomei uma decisão na minha vida, já tem alguns anos. E jamais negocio essa decisão. Eu decidi viver uma vida em Cristo todos os dias da minha vida, até o meu último suspiro. E para eu sustentar essa decisão, eu tenho que estar aqui todo dia às 6 horas da manhã. Para eu sustentar essa decisão, eu tenho que meditar nessa palavra todos os dias. Para eu sustentar essa decisão, toda quinta, todo domingo, eu estou nos cultos da igreja que eu frequento. Para eu sustentar essa minha decisão, às vezes eu subo no púlpito da igreja para pregar, para trazer uma palavra. Decidir é fácil. Sustentar a decisão exige esforço, exige perseverança.
Outro dia perguntaram para mim, como é que você consegue fazer isso todos os dias, escrever todos os dias, fazer um devocional todos os dias? É a graça de Deus sobre a minha vida. Somente pela graça de Deus que eu consigo sustentar as decisões que eu tomei de seguir a Cristo. Então, queridos, não é pelo seu esforço, é pela graça de Deus sobre a sua vida que vai fazer você sustentar e perseverar na decisão que você tomou. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Olha o que está escrito nesse versículo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Eu vou repetir. Quanto a você, permaneça nas coisas que você aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Permaneça. A semente da palavra já está em vocês. Permaneça. Permaneça. Amém? Para finalizar esse devocional, eu quero ler com vocês a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes nas tribulações. Perseverem em oração. Esses são os ingredientes para sustentar a decisão de seguir a Cristo todos os dias. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes nos desafios da vida, nas tribulações da vida, mas perseverem na oração. Você tem orado? Ore. A oração é o estilo de vida. É na oração que você vai encontrar perseverança para continuar todos os dias. Amém? Vamos orar? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês nesta manhã. Todos nós estamos no mesmo barco, porém, podemos estar caminhando, navegando para destinos diferentes. Eu gostaria de estar caminhando junto com vocês, indo para o mesmo destino, para a mesma direção. Então, vamos escolher isso, seguir em frente, até chegarmos na nossa pátria. Afinal de contas, estamos voltando para casa. Amém? Vamos orar para que Deus possa nos abençoar nesta manhã e confirmar essa palavra no nosso coração. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença, com o nosso coração cheio de gratidão e alegria por estarmos aqui nesta manhã, aprendendo da Tua palavra, sendo alimentado por ela. Obrigado, Senhor, por nos acordar nesta manhã. Obrigado por nos dar mais uma oportunidade de vida, mais uma oportunidade de escolhas e decisões. Obrigado, Senhor, por nos ensinar através da Tua palavra que, apesar de todos nós no mundo inteiro estarmos no mesmo barco, enfrentando desafios, demandas, podemos definir destinos diferentes através das nossas decisões e das nossas escolhas. Que possamos, Pai, todos os dias escolher estar mais perto do Senhor. Que todos os dias possamos escolher estar mais próximo da nossa casa, que é o céu. Que possamos verdadeiramente viver um dia de cada vez na certeza de que estamos no centro da Tua vontade, fazendo aquilo que agrada o Teu coração. Não é o ambiente que vivemos, não é o local que vivemos, não é a atmosfera de vida que vivemos que nos define, mas sim o Senhor e a Tua palavra. Por isso nós olhamos para nós mesmos e vemos como filhos e filhas do Senhor e queremos viver como tal, com essa identidade clara
em nossa mente e no nosso coração que pertencemos a um reino que não é desse mundo, que pertencemos a um governo que não é desse mundo, mas enquanto estivermos aqui, nesse mesmo barco, nesse mesmo movimento, estamos indo para destinos diferentes, porque através das nossas decisões de querer estar no Senhor, estaremos caminhando no destino que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Palavra essa que nos ensina, que nos corrige, nos traz de volta para o trilho da vida. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora. Visita cada um, Senhor, com poder e glória. Visita de forma íntima, profunda, que eles possam verdadeiramente, Senhor, tomar uma decisão de Te seguir independente das circunstâncias, de Te amar independente das circunstâncias e de viver tudo aquilo que o Senhor tem ensinado através da Tua palavra. Não importa o que eles estão vivendo, o que eles estão passando, mas que eles permaneçam firmes debaixo da Tua graça, sendo sustentado por ela. Pai, os abençoa. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados, transformados, tocados pelo Senhor. Renova a Tua presença, renova a Tua esperança e que eles possam perseverar dia após dia na decisão de Te seguir até o final da vida. Obrigado, Pai. Os abençoa. Abençoa a sua casa, a sua família, seus filhos, o local de trabalho, o ambiente do trabalho, os seus negócios, que eles sejam extremamente abençoados pelo Senhor. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que eles possam ser tocados pela Tua palavra, abençoados, transformados por esta palavra, e que eles possam viver cada vez mais, decidindo estar na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado por este dia, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por estar conosco e nos guiar, nos direcionar, e que possamos verdadeiramente viver o dia de hoje no centro da Tua vontade, fazendo aquilo que agrada o Teu coração. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus vos abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de esperança, de transformação para a sua vida. Amém? Que vocês realmente possam viver e experimentar tudo aquilo que Deus tem para você. Decida hoje mesmo viver uma vida em Cristo, por Cristo e com Cristo. Vai ser a melhor decisão da sua vida. Tá bom? Eu vou deixar aqui, queridos, o meu WhatsApp, tá? Eu vou deixar ele aqui. Tá aí, ó, 998065957, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você precisar, oração, informações, conselho, inclusive os devocionais por escrito, tá aí o meu WhatsApp, tá? 998065957, tá bom? Basta você mandar um oi, mandar uma mensagem, vai ser um prazer conversar com você, atender você e tirar suas dúvidas, caso você tenha alguma, em relação a uma vida com Deus, uma vida cristã. Tá bom? Que Deus abençoe vocês profundamente, que essa quinta-feira seja uma quinta extremamente abençoada, cheia da graça e do favor de Deus sobre vocês. Tá bom? Que Deus os abençoe profundamente. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento na presença de Deus. Tá bom? Continuo orando por cada um de vocês, para que vocês possam enfrentar os dias, que eu sei que não são fáceis, mas enfrentar em Deus e saber que em Deus tudo se torna possível. Amém? Que Deus os abençoe. Obrigado pelo carinho de todos e até amanhã.